No livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 38, Lucas escrevendo vai dizer assim: E pondo-se por trás junto a seus pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. E beijava os seus pés e os ungia com unguento. O versículo 44 vai dizer: E voltando-se a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Eu admiro esse texto porque estamos falando uma vez mais de alguém que aparece no cenário, porém ela não tem o seu nome nesse texto. Lucas, ele escreve, ele relata o que aconteceu naquele dia na casa de Simão, mas ele não dá nomes a essa mulher. Ela aparece em um cenário em que muitos estavam a observar Jesus, principalmente os fariseus, porque eles conheciam o valor de unguento, eles sabiam a especiaria que havia naquele vaso, e eles ficaram precipitados, assustados, e começou a julgar aquela mulher pela sua atitude. Jesus, ele estava em um ambiente onde ele foi convidado. E a cultura dizia que ao entrar na casa de alguém, o anfitrião, o dono da casa, deveria preparar água, lavar os seus pés, preparar óleo, ungir a sua cabeça, beijar-lhe na testa como sinal de bem-vindo. E Simão, que Jesus está em sua casa, ele não fez nada daquilo. Só que ali está uma mulher no ambiente que, por mais que pela cultura da época a mulher não tinha direito de se expor, de estar no meio, ela rompe com aquele protocolo e ela se lança aos pés de Jesus e ela quebra aquele vaso com unguento. E eu imagino que aquela essência, aquele perfume invadiu toda a casa. E ela ainda, para secar os pés de Jesus, ela usa os seus cabelos. Essa atitude humilde desta mulher me chama muita atenção, porque ela está em um ambiente que ela nota que quem está ali é um santo homem, é alguém que carrega a nobreza, a presença de Deus. Ela entende que quem está no ambiente não é um homem comum. E sendo assim, ela pouco vai se importar com o que ela tem de mais precioso. Ela lança e unge os pés de Jesus. E Jesus percebe que as indagações é grande no olhar dos fariseus e ele começa a usar por parábola para ensiná-los. Ele faz perguntas intrigantes, sabe? Deixou Simão numa situação bem intrigante. Eu amo esse texto porque na sala tinha alguém que não aparece com o nome, mas a sua atitude entrou para a história. E certamente era alguém que conhecia de protocolos, de liturgia do culto, conhecia de leis, era alguém que estava no ambiente mesmo sem voz, porém tinha um discernimento das coisas. Jesus, ele mostrou que conhecia os pensamentos dos fariseus e de todos que estavam naquela casa, quando ele vai usar por parábola. O Senhor dos profetas, o Salvador, estava ali naquele ambiente.
E aquela mulher, como pecadora, ela vai entender a oportunidade que tinha de lançar-se aos pés do Mestre. Jesus, ele faz uma comparação entre aquilo que o devemos, que era o menor valor de dinheiro, que era 50 denários, quanto ao maior valor. Jesus, ele não se importou com o valor mais alto, mas com a atitude de amor que aquela mulher teve. Quem sabe Jesus estava cansado, ele caminhava muito, quem sabe ele sentou ali cansado. E ela não se importou de usar o que tinha de valor, mas ela usou o que tinha para ungir os seus pés. Ela anuncia agora que o Senhor do perdão está no ambiente, que perdoa pecados, que não faz acepção de pessoas. Aquela mulher podia ser uma endividada, porque aquele unguento que ela estava usando, historiadores dizem que valia até 300 denários. Olha, na época era muito dinheiro. Quem sabe era tudo que aquela mulher tinha como reservas. E ela não se importa se ia pagar sua dívida ou não, seus compromissos ou não. Ela se importou de usar o que tinha de melhor, porque quem estava no ambiente era o Senhor, que perdoava pecados. Muitas das vezes falamos muito que amamos, mas praticamos pouco. A atitude dessa mulher é a maior prática, simbolizando o amor. Que neste sábado você possa entender que não é por falar muito, não é por palavras, mas as suas ações vai gritar de verdade o quanto você ama Jesus, o quanto você está disposto a servi-lo. E muitas das vezes esse servir é servir ao próximo. Muitas das vezes é você abrir mão de você mesma pelo outro. Tudo isso está dentro do contexto de amar o seu próximo. Essa mulher que não tem o seu nome citado nos textos, mas sim a sua atitude. Ela teve um posicionamento que caberia ao anfitrião da casa, mas ela não esperou que alguém fizesse. Ela reconheceu quem estava diante dela e ela fez. Ela me lembra o Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ela transbordou naquele dia nos pés de Jesus com aquele unguento. Deus, ele é poderoso e fiel para cumprir com a sua palavra nas nossas vidas. Porém, como amamos e como seguimos, como discípulos, nossas ações, elas precisam ser demonstradas. Porque muitas das vezes eu e você é a única Bíblia que alguém já leu. Seja exemplo nesta manhã de adorador, seja exemplo nesta manhã daquele que tudo que tem lança aos pés de Jesus. Porque só sabe o valor de estar aos pés de Jesus quem já foi alcançado, quem já foi perdoado. Deus abençoe nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor continue te sustentando. Amém, amadas? Que Ele continue nos visitando, te dando um sábado abençoado para a glória do nome do Eterno.